A paz do Senhor, povo de Deus, estou aqui para dar continuidade à série que tinha começado anteriormente e a série que carrega o nome Todos os Livros da Bíblia. Estou percorrendo todos os livros da Bíblia, explicando qual é o teu propósito, apresentando as suas divisões, apresentando também qual é o seu pano de fundo, isto é, o teu contexto, para poder fazer com que o meu amigo ouvinte, a minha amiga ouvinte, que está do outro lado ouvindo esse conteúdo, seja extremamente abençoado. Estou com um pouco de dor de cabeça, mas pretendo reproduzir tudo o que for necessário para ajudá-lo, para edificá-lo, mediante a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 1, apresenta-se a genealogia de Jesus. É muito importante falar desta genealogia, uma genealogia que causou diferença para toda a humanidade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, tem como tema principal o reino dos céus. É isto mesmo. Apresenta Jesus como rei. Mateus escreveu o evangelho para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. João para os gentios. Mateus apresentou o evangelho na personificação de um leão. Marcos, de um boi. Lucas, de um homem. João, de uma águia. Mateus apresentou o evangelho do Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele quer apresentar Jesus como Rei dos Judeus. Ele era um homem que tinha por significado do teu nome presente de Deus. E um outro nome que ele também tinha era Levi, que significava união. Ele era filho de Alfeu, era um dos 12 discípulos. O seu livro foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Era publicando e cobrador de impostos. E o seu livro é um dos maiores livros do Novo Testamento. É muito importante falar que Mateus foi um dos discípulos de Cristo e foi autorizado para ser também um dos apóstolos de Cristo. E por causa disto, Mateus teve uma experiência um pouco difícil, porque Jesus trouxe Mateus, que era cobrador de impostos, que cobrava tudo ao pé da risca, às vezes até cobrava além do que deveria ser cobrado, injustiçava alguns homens que tinham uma vida um pouco padronizada no nível inferior. Não tinha tanto padrão de vida. As pessoas que financeiramente eram pobres, às vezes eram, de certa forma, muito prejudicadas. E por causa disto, Mateus precisou, de uma vez por todas, quebrar todos os ciclos de ressentimentos que o tinha, porque Jesus trouxe o Zelote. Zelote, que é o Simão Zelote, foi um dos 12 discípulos de Jesus. É muito interessante pensar nisso, porque o Simão Zelote era contrário ao Império Romano. Eles eram um grupo que tinha o papel de prejudicar o Império Romano. Eles faziam de tudo para derrubar o Império Romano. Como Mateus era funcionário
do Império Romano, trabalhava para o Império Romano e fazia com que o Império Romano fosse altamente próspero no sentido financeiro, porque ele trabalhava na área de finanças, ele era um homem detalhista, e porque ele era um homem detalhista, ele também escreveu esse evangelho que corresponde à maioria do Novo Testamento. É muito importante dizer que Jesus demonstrou para ele, para o Simão Zelote, que mais importante do que eles viverem brigando e derramarem sangue era participar do seu sangue derramado. É muito importante citar que das 51 parábolas de Jesus, 21 Mateus registrou e 11 foram apenas registradas no livro que escreveu Mateus. São 28 trechos que só Mateus registra. Mateus traça a genealogia de Jesus até Abraão para demonstrar que Jesus era, segundo a carne, descendente de Abraão. Ele cita o Antigo Testamento como nenhum outro evangelista. São 129 citações. Ele cita muito, para que tudo se cumprisse, porque ele tinha um compromisso de autorizar Jesus como rei dos judeus, e uma dessas funções era fazer com que tudo o que Jesus estava exercendo para que se cumprisse o que as Escrituras tinham anteriormente dito. Em Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 3, é registrado que Mateus foi cheio do Espírito Santo e depois disso foi autorizado para ir para Etiópia. E por causa disto, ele indo para a Etiópia, fazendo a obra de Deus, passou pelo momento de ser cravejado com lanças, porque era um dos evangelistas. Mateus traça divisões em seu livro, como, por exemplo, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, versículo de número 16, foi o início do reino. Do capítulo de número 4 e versículo de número 17 até 16 e versículo 20, a proclamação do reino. Do capítulo de número 16, versículo de número 21 a 27, a paixão do reino. Do capítulo de número 28 até o seu final, o triunfo do reino. A apresentação de Jesus no livro de Mateus é como o Messias prometido. É como o rei dos judeus. É como mestre, porque ele registra o Sermão da Montanha no capítulo de número 5, capítulo de número 6, capítulo de número 7. E ele, com esse registro do Sermão da Montanha, traça 10% do seu livro. Apresenta Jesus também como edificador da igreja. É muito importante olhar para a genealogia de Jesus e perceber que Jesus tinha tudo para ser um qualquer. Jesus era descendente de Abraão, um homem que mentiu. Jesus era descendente de Isaac, um homem que também enganou os seus amigos. Jesus era descendente de Jacó, o enganador. Jesus era descendente, por exemplo, de Boaz. Jesus era descendente de Raabe, a prostituta. Jesus era descendente de Davi, um homem que passou por experiências que fizeram com que ele perdesse a credibilidade.
isto é, a experiência do adultério. Salomão se envolveu com muitos interesses políticos e, além disso, ele também morreu louco no final da tua vida por se envolver com diversas mulheres. Jesus, por exemplo, é descendente de Manassés, um rei que foi cognominado como um bruxo, por tanto de ruindade que ele fez para o povo de Israel. Ele tinha tudo para viver uma vida de pecaminosidade, mas ele não se vitimizou. Ele entendeu, ele compreendeu que apesar da sua genealogia ser fracassada, iria vencer os obstáculos, iria fazer a diferença, iria fazer a vontade de Deus, independentemente de quaisquer circunstâncias. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, destaca o Sermão da Montanha como um dos sermões mais poderosos que já existiu. Jesus é o edificador da igreja e a porta do inferno certamente não prevalecerá contra a igreja. Jesus é apresentado como rei, porque ele é rei diante de qualquer circunstância. Ele é rei na nossa família, ele é rei na nossa casa, ele é rei com os nossos ambientes, ele é rei onde quer que ele for. Ele é o Messias que foi prometido desde Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Ele é mestre porque ele traz ensinos valiosos. E ele que edificou a tua igreja. Quero ver se as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja, porque foi ele que edificou. É ele que é a pedra angular. É ele que é a pedra de esquina. E é por causa dele que ainda estamos aqui. Ele é o rei dos judeus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso edificador. Ele é o nosso Messias. Fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus abençoe a sua família.